A pessoa física adora uma açãozinha barata. A gente vai explicar por que essas ações não são realmente baratas só porque elas negociam num preço muito baixo. 6 ações abaixo de 1,50 em promoção na bolsa? Vamos ver. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa. Como sempre, eu venho aqui para falar de coisa boa, mas hoje não. Hoje eu venho falar de coisa ruim. Ações abaixo de 1,50 na bolsa. Tem alguma coisa interessante por aí? Vamos entrar no detalhe sobre cada uma e explicar, obviamente, os resultados, né? Porque cotações a longo prazo seguem os resultados. Então, ao invés de seguir dica, use o nosso Nord Fundamentos que eu vou te ensinar a mexer aqui para ver os resultados das empresas que você compra. Você vai se dar muito melhor a longo prazo, ao invés de falar, nossa, eu vou comprar isso aqui porque alguma coisa vai acontecer, o varejo vai melhorar e essa ação vai subir, porque isso é catastrófico no seu patrimônio a longo prazo. Então bora! Começando pelo começo, né? A mais famosa de todas as varejistas do Brasil esse ano, a Lojas Americanas. Então, Americanas sofreu uma fraude de, sei lá, 10 bilhões de reais ou 20 bilhões de reais, né, que está chegando o número já. Está sendo processada pelos bancos. Os bancos estão atrás dos e-mails para descobrir quem sabia ou não da fraude que durou 10 anos na empresa. Mas e aí? Vale a pena comprar a Americanas? Será que ela se recupera? Eu abri aqui o Nord Fundamentos, então vamos dar uma olhada. Eu coloquei Americanas aqui, a MER3 aqui no digite o nome da empresa. Aí ele puxa essa tabelinha para mim cheio dos gráficos e números. Eu coloco aqui 10 anos para a gente olhar a performance da ação da Americanas em 10 anos, né? Máximo de R$120 e agora está míseros 1,15 sendo negociado no mercado, né? 1,7. Então assim, vale a pena comprar Americanas? A primeira coisa que a gente olha é como é que estão os resultados, né? Só que assim, como ela foi vítima de uma fraude, e essa fraude foi super recente, como todo mundo sabe, ainda não deu tempo disso aparecer nos resultados. O que a gente está vendo aqui é pré-fraude, né? É antes. Então assim, o lucro dela nunca foi muito bom, né? Ela deu prejuízo por muito tempo, aí ela deu um lucrinho aí em 2022 e agora vai voltar a dar prejuízo de novo, né? Porque ela precisa colocar uma dívida no balanço. A fraude foi justamente tirar uma dívida que deveria estar no balanço e deveria pagar mais juros em cima, então isso vai impactar o lucro da empresa, provavelmente ela vai dar um prejuízo muito pior do que ela está dando aqui. Ela está em recuperação judicial, né? Então a gente deveria falar Americanas, vírgula, em recuperação judicial. Então assim, a empresa vai sair? Eu acho difícil, os controladores vão injetar 10 bi nela, provavelmente ela vai ser vendida. Não acho que a empresa vai sobreviver não, acho que esse mercado aí está muito competitivo e o próprio 3G já estava meio reticente. O 3G são os controladores, né? Estavam meio reticentes em enfiar mais dinheiro nessa empresa, então eu acho que eles vão dar um jeito na dívida, injetar capital, negociar com os bancos e vender o que dá para vender e sumir com esse negócio. Então vamos lá, não vale a pena comprar Americanas porque assim, sinceramente, ela nunca foi boa e agora é pior ainda, né? Com a dívida muito maior que ela precisa colocar no balanço. Então vamos para a MAR3, que é Lojas Marisa. Vale a pena comprar Lojas Marisa? Primeiro, quem é Lojas Marisa? Marisa é uma loja de roupa, principalmente para mulheres, né? As ações estavam tipo R$3 na virada do ano, um pouco no final do ano passado mais ou menos, agora estão negociando a coisa de 63 centavos, né? Então com a economia piorando, perspectivas ruins para o varejo, o consumidor endividado, o juro na lua, a empresa vem sofrendo bastante. Dá para ver que ela já vem sofrendo há muito tempo, assim, faz muito tempo que eu olho para a Marisa e ela está em reestruturação. Eles já tentaram umas 5, 6 vezes reestruturações diferentes, contrataram consultorias diferentes, trocaram CEO, trocaram CFO, trocaram a equipe, gestão inteira, trocaram diretores e não conseguiram consertar a empresa. Olhando o EBITDA da empresa, ele vem caindo desde que o Brasil estava crescendo lá em 2014, bons tempos, saudades. Então, quando o Brasil crescia, o varejo crescia, eles tinham números melhores, né? Hoje em dia esses números estão caindo cada vez mais. Esse é o EBITDA deles. E o lucro a mesma coisa, né? Lá em 2013, 14, quando o Brasil crescia, eles tinham um lucrinho razoável. Hoje em dia, prejuízo atrás de prejuízo e prejuízos cada vez maiores, né? Vale a pena comprar a Marisa? Ela é muito mais acertada, ela está muito mais ajustada do que Lojas Americanas, né, que está em recuperação judicial e foi vítima de fraude, que é um problema muito maior, na minha opinião. Ao mesmo tempo, Marisa depende muito, como a gente está vendo aqui, se o Brasil não conseguir crescer, se o Brasil não conseguir achar o espetáculo do crescimento, que eu acho pouco provável, né, porque a gente está vendo aí a política econômica não muito favorável ao crescimento econômico, com juros altos e tudo mais, eu imagino que a Marisa vai continuar tendo problemas. Eles estão em reestruturação de novo, vai dar certo dessa vez?
Tomara que dê certo, mas assim, apostar que isso vai dar certo, sei lá, na 8ª vez também não é um negócio muito razoável, então eu ficaria de fora das ações. Se um dia eles conseguirem efetivamente fazer os resultados virarem, a gente volta a olhar, mas por enquanto é melhor olhar de longe. A dívida deles hoje, se você olhar a dívida líquida EBITDA, tá bastante alta, né? 18 vezes, provavelmente porque o EBITDA caiu bastante. Então, assim, essa dívida, se não está sendo um grande problema para eles, a dívida crescendo aqui, ó, dívida líquida, eu apertei aqui. Se a dívida não está sendo um problema para eles, pode virar já, né? Porque a dívida no Brasil é super cara, o juro é super alto e para eles pagarem isso, eles vão precisar de resultados que eles não estão conseguindo. Então vamos para a terceira da nossa lista. A gente começou com 2 varejistas, né? Americanas e Marisa. Agora vamos para Cash 3, Melius. Melius era o negócio que as pessoas mais gostavam, todo mundo me perguntava por que eu não comprava Melius há um tempo atrás. Hoje em dia ninguém quer mais saber de Melius. Muito provavelmente você tem Melius ou já teve Melius na sua carteira. Tomara que você tenha vendido antes que eles tenham tentado virar um banco digital, porque a Melius basicamente é um negócio de fidelidade, de pontos e tal. Eles achavam esse negócio muito competitivo, achavam que eles conseguiriam agregar mais valor para a empresa se eles fizessem um banco digital. Eles fizeram o banco digital, mas começaram a queimar muito caixa, gastaram muito dinheiro para fazer esse banco digital e não deu certo, né? O resultado não veio, eles já venderam o banco digital e agora estão também numa reestruturação pensando o que eles vão fazer. Vale a pena comprar Cash 3? Eu acho que não, justamente porque nem a empresa sabe ainda o que eles vão fazer direito, então eu não tenho muito base para falar de onde virão os resultados, o que a empresa vai fazer, ainda mais nesse ambiente que a gente tem hoje. E aqui eu coloquei um gráfico das ações de Cash, né? Eu coloquei Cash 3 ali em cima, coloquei um período de 3 anos, né? Que ela é um IPO recente, fez o IPO em novembro de 2020, chegou a bater R$12 na bolsa e hoje negocia a 88 centavos, 84 centavos. Então assim, mesmo as ações tendo caído demais, eu acho que a empresa primeiro precisa descobrir o que ela vai fazer, né? Aí sim a gente consegue avaliar os resultados. Dá para ver, ó, EBITDA negativo, lucro negativo, assim, o bicho tá pegando para Cash 3. O negócio não está bom para Melius, mas ficamos de olhos abertos que pode ser que eles se achem. Se eles se acharem, acertarem na reestruturação, a gente volta a olhar de perto. Então vamos lá, continuando. Nossa quarta ação abaixo de 1,50 na bolsa, Enjoei. Enjoei é uma varejista. Enjoei é o melhor nome da bolsa. Por quê? Porque assim, cara, você enjoa de alguma coisa, você vende no Enjoei, óbvio. Mas o que aconteceu? Ela fez o IPO quando o Brasil ia decolar, né? Então lá em novembro de 2020, venderam as ações no mercado, as ações subiram bastante, bateram lá, sei lá, seus R$20, quase R$21, e aí despencaram, hoje negociam a 94 centavos na bolsa. Vamos aos resultados. Eu coloquei 3 anos aqui no período, né? Porque ela também, mais um IPO recente. Desastroso para quem entrou nesse IPO. Mas aí, vale a pena comprar? Assim, Enjoei nunca deu EBITDA positivo, assim, não é nem lucro, é antes do lucro, então EBITDA é lagida, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então você tira um monte de custo do resultado e chega no EBITDA. Nem o EBITDA eles conseguiram dar positivo desde o começo da série que eu tenho aqui. Então assim, o maior EBITDA deles foi menos 24 milhões de reais. Então assim, cara, comprar uma empresa nunca deu lucro, né? Ou pelo menos deve ter dado lucro antes do IPO, né? Então não tem que olhar o prospecto do IPO para ver se dava algum resultado lá atrás. Mas assim, desde que começou a negociar no mercado, nunca deu resultado. Vai dar resultado agora? Assim, a gente pode até fazer um caso que tipo, Enjoei, o EBITDA deles bateu no fundo ali no final de 2022 e está em recuperação. Mas assim, o negócio não parece muito bom não, então assim, eu esperaria ter muito mais visibilidade. E de novo, mais uma varejista, né? Essa é a terceira varejista da nossa lista, com o mercado ruim, com o Brasil no buraco, o Brasil em declínio, com os juros altos, o consumidor endividado e tudo de ruim no Brasil. Eu acho que é bem complicado comprar esse tipo de empresa nesse momento. E você pode até falar que, não, os resultados deles estão melhorando, mas se não foram bem lá em, sei lá, 2020, 2021, que todo mundo comprava as coisas online, né? Hoje em dia eu acho menos provável. Pode ser que ela volte, né? Nunca diga nunca. Qualquer empresa pode se reestruturar. Assim, Taurus, por exemplo, foi uma mega reestruturação que os caras acertaram e a empresa voou. Mas assim, eu nunca compraria uma reestruturação antes dela acontecer, porque a grande maioria das reestruturações não dá certo. O próprio Warren Buffett fala isso, né? Que é muito mais fácil você precificar o negócio melhorando no Excel do que você fazer isso funcionar na empresa mesmo. Então eu sou muito cético com relação a reestruturações. Gosto sim de reestruturações, por exemplo, Taurus, mas depois que a reestruturação já foi feita, né? Depois que você vê os resultados crescendo, aí você só surfa aquela onda.
Agora, ficar no meio do mar, no meio dos crocodilos, né, dos tubarões, esperando que uma reestruturação dê certo, eu acho que é um pouco de risco demais. Eles nem têm dívida, né? A dívida deles é negativa, quer dizer, eles são caixa líquido, então assim, mesmo caixa líquido, a Enjoei não consegue dar um EBITDA positivo, não consegue dar lucro, não consegue gerar resultados. Então, eles estão queimando caixa, né? Dá para ver que esse aqui é basicamente o caixa, a dívida deles, né? Então, o caixa menos a dívida dá positivo, né? Então, fica com uma dívida negativa. Dá para ver que a dívida negativa está diminuindo, quer dizer, eles estão queimando caixa. Então, quanto tempo será que eles conseguem continuar queimando caixa até que eles consigam reverter esse resultado? Vamos observar, assim, pode até ser que seja um negócio, uma reestruturação maravilhosa que funcione, mas por enquanto é risco demais, então ficaremos também de fora de Enjoei. Vou colocar SLED 4, que é basicamente a Saraiva. O que a Saraiva é? Uma livraria. Eles tinham até um negócio que era bom lá dentro, que eles criavam conteúdo para escolas e tal. Eles venderam um negócio bom e ficaram com um negócio ruim. Sim, trágico. Eu já vi muito controlador de empresa fazer isso, vender um negócio bom e ficar com um negócio ruim. Lá atrás, o dono do CVC vendeu a CVC para ficar com uma rede de hotéis, que é um negócio muito pior que CVC, né? Que CVC sofreu muito na pandemia. A livraria Saraiva também já vem desde 2013. Em 2013 ela negociava R$ 947. Na verdade ela não negociava, ela foi fazendo agrupamentos, então para trás parece que a ação negociou lá em cima, mas é simplesmente porque eles foram juntando várias ações para fazer uma ação só. Quando a ação cai demais eles tendem a fazer isso. E agora negociar 1,12 no mercado. Então tragédia para os controladores de Saraiva. Vale a pena comprar Saraiva? Sim, sinceramente. Com varejo, mais uma varejista, né? Nesse caso é uma livreira, mas assim, livraria, mas varejista de livros. Assim, obviamente está sendo bastante impactada pela competição com o online, né? Todo mundo compra livro online porque é muito mais fácil. E ainda tem o livro, o audiolivro e tudo mais, então assim, Saraiva tentou mexer nas suas lojas, mas assim, não deu certo. Dá pra gente olhar nos resultados deles, muito menos trágico que algumas outras empresas, né? Dá até um EBITDA positivo por aqui, mas Saraiva também está em recuperação judicial, então mais uma empresa em recuperação judicial. A gente precisa ver se eles vão conseguir se reinventar, mas assim, sinceramente, uma livraria não faz muito sentido. Eles tentaram vender eletrônicos já faz um tempo, né? Que eles têm muito eletrônico na loja. Mas assim, a não ser que eles acertem na veia alguma coisa que eles pretendem fazer, mas assim, me parece que a empresa precisa de muitos investimentos para virar a chave e não vai ser um negócio que vai dar certo, né? Se não deu certo até hoje, não me parece ser um negócio muito interessante, não. Que é um problema de gestão, né? Se a empresa vem em declínio tanto tempo assim, aí você imagina, cara, a gestão deles não é tão boa, né? Além do mais que eles venderam um negócio ruim ou venderam um negócio bom e ficaram com um negócio ruim. E vamos para a nossa última empresa, Oi BR3, uma empresa de telecom. A Oi foi criada lá no outro governo Lula ou Dilma, não sei qual dos dois, mas eles queriam criar a Supertele, né? Eles queriam criar super empresas brasileiras para competir com multinacionais aqui no Brasil e no exterior. Então a Oi foi uma delas, que deu bastante errado, né? Por sinal, a Oi também está em recuperação judicial, está na sua segunda recuperação judicial, saiu de uma e entrou na outra, porque não estava conseguindo pagar as dívidas, basicamente. A Oi tentava fazer muita coisa, agora eles reduziram, né? Eles venderam vários pedaços da empresa. Então, se você olhar o resultado passado de Oi, ele não reflete o momento atual da Oi. A empresa hoje é muito menor. Eles têm uma área de internet a cabo, né? Então, eles alugam essa infraestrutura para outras redes, tipo Vivo, Claro, TIM e tudo mais. Esse negócio parece ser bastante bom, só que com o tamanho da dívida que ela tem, ela vendeu um pedaço desse negócio bom, justamente para pagar a dívida. Ela ficou com 30 e poucos % só desse negócio. Então assim, a geração de caixa desse negócio não consegue pagar a dívida que ela ficou, por isso que ela pediu recuperação judicial de novo. A empresa continua queimando caixa, então assim, a gente até chegou um momento, olhou carinhosamente para Oi, achou que o negócio poderia virar e tudo mais, mas assim, os resultados simplesmente não vieram, a empresa não conseguiu gerar caixa, não conseguiu cumprir nem com o que ela tinha prometido na recuperação judicial. E hoje pediu outra recuperação judicial. E além disso, né, ela teve que vender uma parte maior desse negócio de fibra justamente para pagar suas dívidas. Então assim, se era um problema, o problema é maior ainda, né? Porque a geração de caixa dela no futuro, como ela tem um pedaço menor dessa geração de caixa que ela vendeu, ela vai ter ainda mais dificuldades de pagar a dívida, né? Então assim, pode ser que a Oi consiga se virar lá na frente e virar alguma coisa, mas o mais provável é que ela venda o resto desse negócio de fibra que eles têm, que é muito bom,
e fiquem só com a massa falida, né? Fiquem só com a parte que simplesmente não gera resultados. Então, o Oi provavelmente fez vários agrupamentos, ou com certeza fez vários agrupamentos, né? Então ela negociava coisa de R$430, hoje negocia no mercado a 1,02 ou 1,06, então R$1,06, mas assim, mesmo a R$1 ainda não vale a pena, ainda não sabemos se a Oi vai conseguir gerar resultados, vai conseguir simplesmente pagar a sua dívida ou vai conseguir ser uma empresa que funciona fora da recuperação judicial. Então assim, não dá para ganhar dinheiro com empresas muito baratas? Não, dá. A gente, por exemplo, no Antitrader já teve Oi, entramos e saímos, né, numa época que a gente acreditava que a empresa conseguiria gerar caixa, conseguiria crescer. Veio a pandemia, a Oi caiu pouco, outras empresas caíram muito mais, então a gente acabou trocando, né, a gente saiu de Oi e comprou outras empresas. Conseguimos ganhar dinheiro com a empresa, meio inacreditável, né, se você olhar o gráfico dela de longo prazo. Mas assim, justamente porque a gente entrou num momento que os resultados pareciam que iam engrenar, né? Era um momento mais positivo da empresa. Mas assim, dá para ganhar dinheiro com essas empresas? Dá. Por exemplo, Taurus é uma empresa que se reestruturou e as ações simplesmente bombaram porque ela conseguiu acertar o resultado e hoje ela é uma empresa muito melhor que era lá atrás. A própria PetroRio foi uma reestruturação, veio da massa falida da HRT. Então a HRT pediu recuperação judicial, o Tanuri comprou essa massa falida, mudou a estratégia da empresa, recuperou a empresa e hoje é essa porrada monstruosa que é a PetroRio no mercado, que ainda tem muita oportunidade de crescimento. Então assim, reestruturações funcionam, mas você precisa prestar muita atenção no que está acontecendo porque o risco é muito mais alto. E eu esperaria a reestruturação começar a funcionar, né, os resultados começarem a vir para você entrar. Aí sim tem algumas que faz sentido entrar e só depois que você vê os resultados acontecendo que você tem confiança que aqueles resultados efetivamente vão acontecer. Porque a grande maioria das reestruturações dá errado. E não sou eu falando, é o Warren Buffett que falou. Então é só googar o nome dele que você vai achar esse tipo de coisa. Mas assim, se você quer comprar empresas que caíram muito e são ótimas oportunidades hoje em dia, o 10X e o Small Caps, a gente tem uma promoção maravilhosa dos dois, até o vitalício tá mais barato que a bolsa, que está muito barata nesse momento. Então, várias empresas que caíram demais, as small caps foram amassadas, as ações de crescimento foram amassadas e agora tem uma oportunidade única de um ralizinho muito forte com a queda de juros. A Marília vem falando que é provável que os juros caiam nos próximos meses. A curva de juros já precificou queda de juros, mas a bolsa ainda não andou e principalmente as empresas de crescimento e as small caps estão de graça. Então, assim, aproveite, compre boas ações a bons preços. E aproveite, compre o combo 10X Small Caps num preço espetacular. Aproveite esse momento. Mas diz aí pra mim, você tem alguma empresa em reestruturação na carteira? Você tem alguma dessas 6 que a gente comentou aqui hoje? Comente aí e comente por que você tem, por que você não saiu ainda ou se você vê alguma coisa que a gente não vê nas empresas. Valeu!